Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia, o seu canal de biologia aqui no YouTube, e hoje vamos começar uma série de 3 vídeos com revisão para a FUVEST, respondendo questões das edições anteriores. Serão 30 questões no total, 10 em cada vídeo, e se você já acompanha o canal, sabe muito bem que o PDF está na descrição, assim como a minutagem das questões que serão respondidas hoje, beleza? Bem, então não perde muito tempo e vamos logo passar para o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, baixa o PDF porque é hora do estudo. Então vamos lá, a primeira questão da prova de 2018 e é uma questão bem direta, beleza? Vamos lá. No sistema circulatório humano, a veia cava superior transporta sangue pobre em oxigênio coletado da cabeça, dos braços e da parte superior do tronco e chega ao átrio esquerdo do coração. De fato, a veia cava superior transporta esse sangue, que é o sangue venoso, é coletado da cabeça, dos braços, da parte superior do tronco, porém, o sangue venoso passa exclusivamente pelo lado direito do coração. Do lado esquerdo nós temos o sangue arterial. Então, por isso, a A está errada. Beleza? B. A veia cava inferior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado da parte inferior do tronco e dos membros inferiores e chega ao átrio direito do coração. Completando exatamente essa informação que nós temos a alternativa A, né? Se a veia cava superior transporta o sangue coletado da cabeça, da parte superior do tronco, a veia cava inferior transporta o sangue da parte inferior do tronco. Essa informação, inclusive, na A estava correta. O que estava errado era o lado do coração que esse sangue chegava. Mas aqui a gente tem o lado certo, o lado direito, no átrio direito. As veias chegam no átrio e as artérias partem do ventrículo. Então, tá certinho, tá bom? É a alternativa B. Mas, como de costume, vamos resolver as demais. Vamos olhar para as demais. C. A artéria pulmonar transporta sangue rico em oxigênio do coração até os pulmões. Não. A artéria pulmonar transporta sangue venoso. Está errado. É o sangue venoso que vai para o pulmão para poder fazer a troca gasosa e voltar pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, trazendo aí o oxigênio. D. As veias pulmonares transportam sangue rico em oxigênio dos pulmões até o átrio direito do coração. É a mesma situação da alternativa A, né? Esse sangue ele chega no átrio esquerdo. O sangue arterial vem para o lado esquerdo do coração. E a E, a artéria aorta transporta sangue rico em oxigênio para o corpo por meio da circulação sistêmica e sai do ventrículo direito do coração. Tudo correto, com exceção do lado do coração. O sangue arterial sai do átrio, do ventrículo esquerdo, tá bom? Nesse caso, então, também está errada. Beleza? Questão número 2 de 2021. A determinação do sexo em embriões de tartaruga de couro depende da temperatura a que o ovo foi exposto. Isso está relacionado à ação da enzima aromatase, que converte a testosterona em estradiol. A expressão gênica e a atividade desta enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indicado na figura. Então, quando eu tenho uma temperatura de 28 a 30 graus, eu tenho aqui a produção, né, a transcrição gênica da aromatase, e quando eu tenho uma temperatura abaixo disso, 24 graus a 28 graus, eu não tenho, então, essa transcrição gênica. Se eu tenho essa transcrição gênica, eu converto a testosterona em estradiol,
Então, eu vou ter o quê? Tartarugas do sexo feminino. Se eu não tenho essa transcrição gênica, eu não converto a testosterona em estradiol e terei, então, tartarugas do sexo masculino, tá? Sobre a determinação do sexo em tartarugas de couro, é correto afirmar a atividade máxima da aromatase determina a diferenciação sexual masculina. Não, ela converte a testosterona em estradiol, então ela determina a diferenciação feminina. Tá errada. B. O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. Não, gente, se eu não tenho a transcrição, eu não tenho a atividade. Tá errado. C. Em temperaturas de 28 e 30 graus, a maioria dos embriões diferem em fêmeas. Só olhar aqui, ó, 28 a 30 graus, tenho a aromatase e eu vou ter a conversão da testosterona para o estradiol. É isso aí. Então, alternativa C. Mas vamos ver as duas, as que faltam. D. Há equilíbrio no nascimento entre machos e fêmeas a 26 graus. Não, não há. Eu não tenho transcrição de aromatase, eu tenho a maioria macho. E a atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol disponível. Não, é a quantidade de estradiol disponível que depende da atividade da aromatase, ao contrário. Então, a alternativa é uma questão bem fácil, tá? Que o gráfico já diz aqui, né? O gráfico, essa figurinha aqui já diz pra gente muita coisa, beleza? Questão 3, uma questão de ecologia sobre os biomas. Questão de 2019. A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas brasileiros. Então eu tenho aqui. Bioma 1, tipo de vegetação predominante é arbóreo, com volume de chuva moderado a grande, zona climática tropical subtropical. Bioma 2, o tipo de vegetação é herbáceo, volume de chuvas moderado e a zona climática é temperada. Bioma 3, arbóreo, também vegetação predominante, grande volume de chuvas e zona climática equatorial e tropical. Bioma 4, tipo de vegetação predominante é arbóreo, arbustivo e herbáceo, volume de chuvas moderado e aqui o clima é tropical e subtropical. Aí vem aqui. Escolha a alternativa que lista os biomas corretos na ordem que aparecem nas linhas na tabela 1 a 4. Eu recomendo a gente começar nessa questão identificando qual é o bioma floresta amazônica, porque aí a gente já consegue ter uma ideia melhor. Porque a floresta amazônica é o único bioma equatorial nosso. Então, quando a gente olha para a zona climática e vê equatorial, tudo fica mais fácil. Então a gente vai olhar aqui e vamos aqui, ó, arbóreo, chuvas grandes, zona climática equatorial. Então aqui a gente tem a floresta amazônica. Então, ó, se o 1 é floresta amazônica, tá errado aqui, né? Aqui 3 tá certo, aqui é 4 também tá errado. Só de identificar a Amazônia, a gente já eliminou 3 das alternativas. Então, já demos um adianto bom aí. Então, vamos dar uma olhadinha nos demais, tá? Então, 1, arbóreo, moderado grande, subtropical, tá? Os dois têm a Mata Atlântica, então aqui fica claro que é a Mata Atlântica. Escrever de mouse é horrível, mas tudo bem, tá? Agora a gente precisa diferenciar cerrado e pampa. O cerrado ainda tem árvore e ainda tem arbusto. O pampa é basicamente herbácea, é basicamente gramínea, tá? Fica fácil da gente ver aqui que o 2 então deverá ser pampa e o 4 deverá ser cerrado. 2 pampa, 4 cerrado. Então, a alternativa D. Para vocês verem que só de identificar a Amazônia nesse caso, até deixa eu subir aqui, desculpa gente, ó. Eu deixei fora do campo de visão de vocês, tá? Mas só de identificar a floresta amazônica, eu já dei um adianto enorme aqui na minha resolução, certo? Questão número 4 de 2018.
Vamos lá. Muitas plantas adaptadas a ambientes terrestres secos e com alta intensidade luminosa apresentam folhas. Então, uma questão de botânica, tá? A. Pequenas, com estômatos concentrados na parte inferior, muitos tricomas claros, cutícula impermeável e parênquima aquífero. B. Grandes, com estômatos concentrados na parte inferior, poucos tricomas claros, cutícula impermeável e parênquima aerífero. C. Pequenas, com estômatos concentrados na parte superior, ausência de tricomas, cera sobre a epiderme foliar e parênquima aquífero. D. Grandes, com estômatos igualmente distribuídos em ambas as partes, ausência de tricomas, ausência de cera sobre a epiderme foliar e parênquima aerífero. E. Pequenas, com estômatos concentrados na parte superior, muitos tricomas claros, cera sobre a epiderme foliar e parênquima aerífero. Vamos pensar nas estratégias que a gente precisa, já que eu estou falando de um ambiente terrestre seco e com alta intensidade luminosa. Por quê? Porque eu tenho aqui uma baixa concentração de água, uma baixa disponibilidade de água nesse ambiente. Então eu preciso ter aqui estruturas, estratégias que me façam, primeiro, reservar água, segundo, evitar a perda hídrica, tá? Então isso é fundamental. Se eu preciso reservar água, é óbvio que eu vou ter um parênquima aquífero, certo? Se eu preciso evitar a perda hídrica, e aí que mora a jogada, eu não posso ter meus estômatos amplamente espalhados, não posso tê-los voltados para cima, porque a luz do sol vai bater direto e vai forçar uma perda hídrica maior, e preciso ter uma certa impermeabilização nas minhas folhas para ajudar também a evitar a desidratação. Nessa questão, se eu for procurar essas estratégias aqui, eu vou ver o quê? Pequenas, com estômatos concentrados na parte inferior, muitos tricomas claros, cutícula impermeável e parênquima aquífero. Então, alternativa A. Grandes, vai me ter uma perda de água maior, tá? Folhas grandes vão ter mais estômatos e eu vou perder mais água. Pequenas, com estômatos na parte superior, o estômago tem que estar inferior, não é bom pegar o sol direto, então tá errado. Grandes, com estômatos igualmente distribuídos, não, eu preciso tê-los na parte inferior. Pequenas, com estômatos também na parte superior, mesma coisa. Então, a única que me dá uma quantidade de estratégia suficiente para evitar a perda hídrica e também ter reserva de água é a alternativa A. Questão número 5 de 2020. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu coloco aqui bonitinho para vocês na tela. Boa parte da floresta amazônica brasileira cresce sobre solos pobres. Sua exuberância, portanto, deve-se ao fato de que uma grande proporção de nutrientes advindos da própria floresta retorna à vegetação. Quando se derruba a floresta de uma área de dezenas de quilômetros quadrados e, em seguida, ateia-se fogo no local como preparo para o plantio, esse ciclo é interrompido, o que causa uma série de efeitos. Identifique corretamente a relação entre os efeitos mencionados em 1, 2 e 3 com a derrubada e a queima da floresta. Vamos lá. A. 1. Diminuição de curto prazo da fertilidade do solo pela queima da vegetação. 2. Perda da biodiversidade pelo efeito direto do fogo sobre animais silvestres. 3. Diminuição da evaporação da água da chuva que atinge o solo exposto. Bem, gente, na verdade, a gente não tem uma diminuição de curto prazo da fertilidade, a gente tem um aumento bem rápido. Por quê? Porque as cinzas, de certa forma, acabam sendo uma fonte de carbono para esse solo. É rápido, é bem rápido, mas a gente tem um aumento dessa fertilidade e o solo está exposto ao sol, gente. Eu não vou diminuir a evaporação de água, eu vou aumentar a evaporação de água. Então, a A está errada por conta disso. B.
Aumento de curto prazo da fertilidade do solo pelo efeito direto do calor do fogo sobre o solo superficial. Não, gente, o fogo não traz nutrientes, o que traz é a cinza que ele vai deixar depois, tá? Só por conta disso já está errado. 2. Diminuição da diversidade de animais silvestres devido à remoção da vegetação. Tudo bem, tá? E tá certo. 3. Diminuição da temperatura do solo exposto com efeito direto da remoção da vegetação. Não vai diminuir bem a temperatura do solo porque ela vai ficar exposta ao sol, então não tem muita lógica também. Mas a 1 com certeza está errada, então, né? A B também está errada. C. Aumento de curto prazo da fertilidade do solo pela deposição de cinzas. Sim, as cinzas acabam sendo nutrientes. 2. Perda de biodiversidade devido à remoção da vegetação. Claro, eu queimei a vegetação. Eu não vou ter nem alimento para os animais, eu não vou ter também as espécies de plantas que foram queimadas. Perfeito. 3. Aumento temporário da evaporação da água da chuva que atinge o solo exposto. Claro, com mais sol chegando, mais radiação, mais evaporação. Então, a C está totalmente certa. Vamos ver as demais. D. 1. Aumento do curto prazo da fertilidade do solo pelo efeito direto do calor do fogo sobre o solo superficial. É basicamente a mesma coisa que invalidou a B. 2. Perda da biodiversidade pelo efeito direto do fogo sobre a vegetação. Ok. 3. Diminuição temporária da absorção de água e da chuva pelo solo exposto. Não, a água vai infiltrar bastante no solo, então também está errada. 1. Aumento de longo prazo da fertilidade do solo pela deposição de cinzas. Não, é de curto prazo. Aquelas cinzas vão ser usadas e acabou, tá? Por que isso? Porque com o solo exposto ao sol eu não tenho fungos e bactérias, né? O sol vai fazer um efeito para dizimar os decompositores e aí eu não tenho aquele ciclo de nutrientes acontecendo no meu solo, tá? Então eu vou ter as cinzas lá, elas vão ser utilizadas, vão infiltrar principalmente com a água da chuva e tal, e depois acabou. Eu tenho um solo arenoso e pobre, tá? 2. Aumento da diversidade de animais silvestres devido à remoção da vegetação. Isso não tem lógica nenhuma, né? Eu aumento os animais porque eu tiro a vegetação? Como assim, né? 3. Aumento da erosão do solo exposto devido à remoção da vegetação. Aí tudo bem, tá certo, tá? Mas a 1 e a 2 está errada, o que deixa a alternativa E errada e confirma, então, a nossa alternativa C como certa. Questão número 6. A esquistossomose é uma doença que tem forte impacto na saúde pública brasileira. Os grupos do parasita 1 e do seu hospedeiro intermediário 2 e a forma de infestação 3 são: esquistossomose é uma doença causada por um plateuminto Schistosoma manchoni. Ela é transmitida, tá, pela penetração da larva desse xistossoma na pele do ser humano, tá? Só que essa larva ela tem um hospedeiro intermediário e esse hospedeiro intermediário é um caramujo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Protozoário não, tá errada. Nemátodo não, tá errado. Protozoário não, tá errado. Plateuminto, beleza, já encontramos aqui que estamos entre a D e a E, tá? O 2, mamífero, não, molusco, é um caramujo, molúsculo. Já achamos a certa, tá? E penetração na pele, 3, então, essa é bem fácil. Você conhece a esquistossomose, você acerta essa sem pensar meia vez, beleza? Então, alternativa E. Questão 7. Os gráficos mostram a variação nas taxas de emigração, imigração, mortalidade e natalidade de uma população de mamíferos ao longo de 20 anos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então, taxa de emigração, basicamente constante. Taxa de imigração, chega bastante, tá? Então, naquela região, eu não tenho muitos espécimes saindo da região, eu tenho isso como um número constante, mas tenho um aumento da chegada. Taxa de mortalidade, eu tenho um aumento considerável.
até porque ela tem uma relação com a taxa de imigração. Se eu tenho uma determinada quantidade de recursos e eu tenho mais indivíduos chegando, eu aumento a competição por esses recursos e automaticamente eu posso aumentar a taxa de mortalidade. Ok. Taxa de natalidade também basicamente constante. Tá? O que a gente observa nesse caso aqui? Eu nem estou vendo as alternativas, mas eu acho que é legal a gente analisar. A taxa de emigração e a taxa de natalidade, elas mais ou menos que se equiparam. Nasce uma grande quantidade de indivíduos, então nascem 200 indivíduos por ano, ao mesmo tempo que saem desta comunidade 200 indivíduos por ano, o que me faz deixar, então, o número, se a gente pegar só esses dois gráficos, equilibrado. A taxa de mortalidade, eu saí aqui de uma faixa de mais ou menos 100 indivíduos morrendo, né, em 20 anos, para 300 indivíduos morrendo. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha uma taxa de imigração, ou seja, aqueles que chegam, que era de 100 indivíduos mais ou menos por ano, e hoje é de 300. Então, de certa forma, se chegam 300 e morrem 300, eu ainda tenho o número, né, a população dessa comunidade equilibrada. Porque saem dessa população a mesma quantidade de indivíduos que nascem, né, por ano, e chegam a mesma quantidade de indivíduos que morrem. Ou seja, um gráfico anula o outro. Vamos ver as alternativas. Com base nesses gráficos, o tamanho dessa população deve a. Diminuir dos 5 primeiros anos e manter-se constante no restante do período considerado. B. Manter-se constante nos 5 primeiros anos e diminuir no restante do período considerado. C. Diminuir continuamente ao longo do período considerado. D. Manter-se constante ao longo do período considerado. E. Aumentar nos 5 primeiros anos e diminuir no restante do período considerado. Como nós vimos, esse gráfico anula esse gráfico anula esse, né? A gente faz um X aqui, né? Um anula o outro, e a gente tem então a população constante. Alternativa D. Questão número 8. Uma questão do ano de 2018. Borboleta, lula e avestruz têm como principal excreta nitrogenado, respectivamente, A. Ácido úrico, amônia e ácido úrico. B. Ácido úrico, ureia e amônia. C. Amônia, ácido úrico e amônia. Amônia. D. Amônia, ureia e ácido úrico. E. Ureia, amônia e ácido úrico. O que a gente sabe muito bem é que as aves, se você não lembra, as aves eu acho que são as mais fáceis da gente lembrar, sempre eliminam ácido úrico. O que já elimina para nós aqui essas duas alternativas. Os insetos também eliminam ácido úrico, tá? O que nos valida, então, a A. E a lula, como uma boa grande quantidade de animais marinhos, elimina a amônia, que ela é mais tóxica, e como a gente tem aí o bicho vivendo no mar, né, a gente tem, obviamente, essa toxicidade diluída naquele mundaréu de oceano. Então, fica mais fácil da gente eliminar a amônia nesses casos, que é o mesmo caso dos peixes, por exemplo, e dos girinos, quando a gente tem lá a primeira etapa de desenvolvimento dos anuros, nos anfíbios. Tá? Então, ficou bem fácil essa, bem direta também, ácido úrico, amônia e ácido úrico. Questão 9. Nos cães labradores, a cor da pelagem preta, chocolate ou dourada depende da interação entre dois genes, um localizado no cromossomo 11, alelos Bzão e Bzinho, e outro no cromossomo 5, alelos Ezão e Ezinho. O alelo dominante Bzão é responsável pela síntese do pigmento preto, e o alelo recessivo Bzinho pela produção do pigmento chocolate. O alelo dominante Ezão determina a deposição do pigmento preto ou chocolate nos pelos. O alelo Ezinho impede a deposição do pigmento no pelo. Temos aqui um caso de epistasia recessiva. O que significa isso? Quando eu tenho Ezinho, independente da minha do genoma que eu tenho, né,
do genótipo que eu tenho no cromossomo 11 dos alelos B, eu não vou manifestar, tá? Porque essa deposição não ocorre, e aí na falta dessa deposição eu tenho então os labradores dourados. Dentre 36 cães resultantes de cruzamento de cães heterozigóticos nos dois locos, com cães duplo-homozigóticos recessivos, quantos com pelagem preta, chocolate e dourada, respectivamente, serão esperados? Então eu tenho um cruzamento aqui de Bzão, Bzinho. Gente, fazer isso no mouse é horrível, então vocês me desculpem, me perdoem, mas não tem muito jeito não. Eu quero fazer um E, isso. Ezão, Ezinho. Que horror. E tenho com esse cruzamento, né, com cães que são duplo homozigóticos recessivos, ou seja, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, certo? Então, se a gente for fazer isso aqui no quadro de Punnett, tá? Eu aqui só vou ter Bzinho, Ezinho para passar. Não preciso nem fazer os demais gametas, tá? Aí aqui eu vou ter Bzão, Ezão. Gente, eu odeio fazer isso no mouse, vai ficar grande assim mesmo, né? Aqui eu vou ter Bzão, Ezinho. Aqui eu vou ter Bzinho, Ezão. Vou fazer aqui embaixo. E aqui eu vou ter Bzinho, Ezinho. Tá esteticamente bonito isso aqui? Não tá, mas dá para entender? Dá, então tá bom, né? Aliás, deixa eu descer aqui para vocês poderem ver. Então aqui eu vou ter, então, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, tá? Que nesse caso aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui. O alelo dominante B é responsável pela síntese do pigmento preto. Então aqui vai ser preto. Preto. Gente, mouse é horrível. Aqui eu vou ter Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Opa, Ezinho, Ezinho aqui, então aqui vai ser dourado. Aqui eu vou ter Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho, então vai ser chocolate. E aqui eu vou ter Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, que vai ser dourado. Então eu vou ter 2 dourados para 1 preto para 1 chocolate. Então, quantos com pelagem preta, chocolate e dourada? Eu tenho 36 cães. Se eu dividir 36 por 4 dá 9. Então eu terei para este caso 9 pretos para 9 chocolates e para 18 dourados. Alternativa B. Ficou feio, mas a questão está resolvida. Última questão do dia, questão número 10 de 2019. Um organismo multicelular fotossintetizante que possui sistema vascular e não possui frutos ou sementes é uma: A. Alga, B. Briófita, C. Pteridófita, D. Gimnosperma e Angiosperma. Então vamos lá. Multicelular fotossintetizante. Ou a gente está falando de alga ou a gente está falando de planta. Beleza. Possui sistema vascular. Se possui sistema vascular, ou é pteridófita, ou é gimnosperma, ou é angiosperma. Beleza? Então a gente já tira a alga e briófita da jogada. Não possui frutos, então não pode ser angiosperma. E sementes. Não possui sementes, então também não pode ser uma gimnosperma. Moral da história: é uma pteridófita. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte das questões da FUVEST, as 10 primeiras questões.
Muita atenção que o segundo vídeo já está para sair, então a gente vai fazer as 30 questões aí a toque de caixa, tanto que eu estou gravando tudo de uma vez só, então não se surpreendam porque eu não mudarei de camiseta em cada um dos vídeos, tá bom? A gente está dividindo para ficar mais fácil, para não ficar um vídeo muito longo, e afinal de contas eu também preciso gerar um pouco mais de conteúdo aqui no canal, né? Vamos utilizar um pouquinho dessa artimanha, beleza? Bem, eu vou deixando aqui o meu grande beijo a todos e a todas, e o lembrete também que estamos nas redes sociais, @Renologia, no Twitter, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, vou ficando por aqui e até o vídeo 2 de revisão da FUVEST.